E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Japão. E aqui comigo está a Débora Santonegro. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E para você que acabou com a festa, que se você resolveu assistir o GP do Japão, tinha dormido lá na Austrália e ficou acordado, a Red Bull ganhou, tá? Muito obrigada, deveria ter feito seu papel. Pode ficar dormindo agora no GP da China. Eu acho. Acho que é um teste válido. Uhum. A pessoa que dormiu no GP da Austrália, ficou acordada no GP do Japão, pode dormir no GP da China e a gente tira uma prova dos dois aí, tipo, o melhor de 3, né? Bom, Débora, mas antes seguimos, como sempre, aqueles recadinhos do paddock, né? Lembrando o pessoal aí do nosso financiamento coletivo e contínuo do Após e também do canal de membros do YouTube, onde toda terça-feira a gente tem a nossa live semanal após a Fórmula 1, bem como é disponibilizado o BBcast para quem utiliza o YouTube. E também lembrando que agora o Google Podcast vai ser descontinuado pelo Google a partir de julho, então o BBcast só poderá ser ouvido diretamente no YouTube, para quem usa a plataforma Google, nas outras plataformas, Spotify, do iPhone e tudo, da Apple, continua normalmente. E para você que também quer apoiar o nosso trabalho, mas não tem como estar ali junto no Apoia-se ou no Membros do canal, a gente também tem a opção de, sempre que você for fazer alguma compra na Amazon, utilizar o nosso link. Ele está sempre disponível em todas as nossas redes sociais. A gente compartilha algumas promoções ali, quando eu encontro alguns itens de Fórmula 1 interessantes, ou alguns livros que eu tô com vontade de ler, eu já li. Então pega o nosso link, sempre que você fazer qualquer tipo de compra, a gente acaba recebendo uma pequena comissão, mas também acaba ajudando aqui no nosso trabalho. Então deixa o nosso link aí salvo, sempre que você for buscar algo na Amazon, você consegue ajudar o nosso projeto. E se você já tem o aplicativo da Amazon instalado no seu celular, basta, quando você fazer a compra, clicar no nosso link, ele vai te redirecionar para o aplicativo, mas essa compra aí também já é válida para a gente. Bom, Débora, foi um período tranquilo entre a Austrália e o GP do Japão, não há grandes novidades. Só o Vettel, né? Tá nesse volta no volta. Mas o Vettel é aquela coisa, a pessoa faz 30 perguntas pra ele, aí de um trechinho tira uma coisa e outra. Pergunta pra ele, você tá falando com o Toto Wolff? Tô. Não quer dizer que ele tá lá mandando currículo, implorando. Ah, tem chance de voltar à Fórmula 1? Tem, imagina. Uma equipe gigante chega pra ele com um caminhão de dinheiro. Mas na mesma entrevista ele fala que ele não tem interesse em voltar, porque o calendário da Fórmula 1 é muito extenso e ele tá vivendo um momento com os filhos dele que ele não quer perder. Ele até brinca, ele fala, não, mais pra frente, quando eles estiverem mais velhos, período de escola, pode ser que eu volte pra alguma competição, Tanto que ele fez os testes pra WEC. E tem chance dele voltar, fazer os treinos para que ele possa participar das 24 horas de Le Mans do ano que vem. Exato, porque justamente o calendário também da WEC é mais extenso, entre as etapas. Poucas provas. Então o Vettel, cara, assim... Mas assim, de qualquer forma, tudo que ele fala, independente de eu voltar ou não, o pessoal já fica com aquela coisa de mas ele não deveria voltar. Que não sei o quê. Gente, assim, o meu pano para o Vettel está muito mais passado. Ele é um tetracampeão mundial. Se alguém quer, diminuir ele por algumas coisas, porque eu sei que tem bastante gente que não gosta do Vettel, por mim ele volta. Não, por mim, eu acho que assim, se for tirar alguns pilotos que estão no grid ali, que a gente sempre fala que são aposentados na ativa, tem uns caras ali que dá até pra tirar, É que eu acho que assim, o Vettel é um cara que ele conseguiria, trazer alguns elementos a mais pra Fórmula 1 que alguns pilotos que estão ali não trazem. O próprio Pérez mesmo, que é o companheiro do Verstappen, cara, piloto que tipo assim, cara, eu não vejo tanto, eu nunca vi muita coisa no Pérez, mas enfim. E também, assim, pensando aqui pra questão da Mercedes, até ia ser interessante se o Vettel voltasse, porque ele também deve ser um piloto que não tem muita pretensão de ficar muitos anos na Fórmula 1 se ele voltasse, Então seria talvez o ideal pra Mercedes terminar de preparar o Antonelli, e colocar ele na vaga ali. Que foi algo que, eles chutaram o Hamilton meio que dessa forma, a gente tá com pressa, mas agora eles estão percebendo que eles
vão levar um tempinho, né? Não, e tem outra coisa, a vantagem para a Mercedes do Hamilton é, como você disse, um piloto que não vai querer se estender muito, do Vettel, mas ele pode ter, ele é bom de feedback, né, para desenvolvimento do carro de 2026, então é um cara que trabalhou pelo menos 2 anos aí com o motor Mercedes, não é um cara que vai precisar se adaptar de unidade de potência, então para a Mercedes até que seria interessante. Para as outras equipes, eu acho que realmente é muito Depende difícil. muito. Acho que é só cenário mesmo da Mercedes. Mas aí também é aquela coisa, se o Vettel vem para Mercedes, Carlos Sainz vai para onde? Eu queria muito, apesar do Pérez ter entregue esta semana, mas entregue com aquelas aspas bem gigantes, eu acho que o Sainz ao lado do Verstappen, esportivamente, para a categoria, seria muito melhor. Porque o Pérez está sendo o próprio Sérgio Maurício, achei estranho ele ter usado esse termo, fiel escudeiro, ele está sendo fiel escudeiro do Verstappen, só isso. Bom, mas eu acho que de notícia realmente é isso, a gente já pode ir direto, né, Débora, para a classificação, mas antes de falar da classificação, a gente tem que comentar que, cara, a etapa do Japão foi muito bom. Foi tudo, foi muito calmo, cara, tipo aquela calmaria japonesa, tudo muito tranquilo, que a própria classificação em si, a gente pode colocar que foi bem tranquila. Eu acho que os destaques que a gente tem realmente foi o Stroll, que ficou no Q1, sendo que ele desde sexta-feira estava treinando com todas as atualizações novas que a Aston Martin fez pro carro. Isso foi muito bom. Já o Alonso só recebeu a atualização no sábado de manhã, então ele só fez o TL3 e a classificação. O Albon, com o chassi novo, ficou no Q2, mas, ou seja, conseguiu chegar no Q2, algo muito bom aí para Williams. Teve a eliminação do Ricardo no Q2, né? Que a Racing Bulls até tentou passar com os 2 carros. Mas foi o Tsunoda que acabou eliminando o próprio companheiro de equipe. Mas aí até uma análise muito interessante sobre isso, porque até... Mas vamos conversar disso na hora que a gente for falar do Tsunoda, o ponto dele, que eu vi que tá na pauta. Mas acho que da classificação foi isso. E do Pérez e do Verstappen, né? O Verstappen pôde... Tempo muito próximo dos dois, né? Mas não que o Pérez tenha brigado pela pole, né? Não teve esse momento do Pérez brigar pela pole. É que ele faz a volta ali e a outra volta do Verstappen foram muito perto. Mas o Verstappen estava liderando o Q3, né? E o Verstappen liderou 2 treinos livres. Assim, olhando para o que eles fizeram no Japão nos 2 últimos anos, né? O Verstappen conquistou o título lá em 2022. E no ano passado, a Red Bull conseguiu o título de construtores no Japão. Para eles, tipo assim, acho que a gente já tinha uma ideia de que no Japão a Red Bull ia dominar pelo histórico dos últimos anos e pelo que eles estavam entregando, né? Até nessa corrida eles levaram atualização também para o carro, a Red Bull e a Aston Martin foi as que levaram atualizações que a gente pode dizer assim, significativas, que teve um maior impacto no projeto, né? Até a Red Bull apareceu ali com uma outra parte de refrigeração do carro, na parte de cima ali, para poder melhorar a refrigeração da parte dos radiadores do carro. Isso foi bem interessante. A Aston Martin também trouxe um grande pacote de atualização. Mas é isso, tipo, eles estão só refinando o projeto e era uma pista que tinha tudo pra Red Bull andar mais. Exato. Até eu vi muita gente se iludindo, falando, nossa, que legal, o Pérez está próximo. Cara, classificação, porque depois na corrida, só nas primeiras voltas ali que a gente Ele nem veio... ameaçou, né? A gente teve a primeira largada, o Pérez... O Verstappen até teve a reação de bloquear o Pérez para poder evitar ali alguma disputa na primeira curva, mas também não era uma real briga. Na segunda relargada que a gente teve também foi aquela coisa de vamos ver o que o Pérez faz. Não faz absolutamente nada, né? Ele ficou ali na segunda posição. Teve um momento ali que a gente até pensou que talvez o Pérez perdesse o segundo lugar, muito pela questão estratégica e da forma como foi lidado ali com as paradas das outras equipes. Mas ainda assim é aquele segundo lugar em que o Verstappen cruzou a linha de chegada com 12 segundos na frente do companheiro de equipe. Então é muita coisa para um cara que tem o mesmo carro. Bom, acho que a gente já pode começar pela vitória, né, do Max Verstappen, que liderou essa dobradinha da Red Bull. 3 dobradinhas, né, em 4 corridas. Só não houve a dobradinha na etapa passada, porque Max Verstappen não estava presente. E nem mesmo pode assim, da Red Bull, importante dizer. Exato, Pérez não entregou. Podemos dizer que o Pérez também só consegue entregar se ele vê a rapa do Max Verstappen, só se ele ficar ali Talvez no cangote. essa pode ser a realidade desse ano. Que ano passado não era assim também, Porque, né? cara, o Verstappen não estava na outra, ele decidiu também não entregar. estar. Exato, foi a 57ª vitória, né, do Max Verstappen na carreira.
sua terceira vitória seguida no Japão. Cara, assim, o Verstappen realmente fez uma corrida muito consistente, mas foi uma coisa que eu reparei na corrida, até falei pra Débora, falei, meu, tá todo mundo muito lento. As A primeiras corrida. voltas foram bem ruins. Nossa, acho que até a 30ª volta, tá muito cansativa a corrida no Foi uma ponto corrida longa, né? Muito longa. Sim, até você reparou, as primeiras voltas estavam dando de 15 a 12 segundos de diferença para o tempo do Q3 de alguns pilotos, porque eles estavam realmente economizando pneu, porque a pista estava degradando muito pneus, e já tinha tido a questão do acidente do Albon com o Ricciardo, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas que mesmo assim a gente não estava vendo realmente o Verstappen disparar, e consecutivamente todos estavam atrás também, tipo assim, seguindo o líder. Tipo, Ficou um trenzinho também, né? Mas foi aquele trenzinho que assim, tipo, o pessoal não se atacava muito. Eles ficaram andando até um certo tempo ali junto. E eu não sei, acho que ano passado a gente não teve muita sensação com o Japão, não me recordo. Mas esse ano eu achei que assim, a corrida parecia que tava durando mais do que deveria. E tipo, não evoluía a prova. Ela só, né, teve a largada, tudo ali. A segunda, né, largada. Mas demorou pra você ter alguma coisa que chamasse a atenção ali na corrida mesmo. Não, e outra coisa que eu ia comentar, que na etapa do Japão a gente não teve nenhuma categoria de apoio, né? Nenhuma Fórmula GT, categoria GT, qualquer coisa lá japonesa, como aconteceu na Austrália, que na Austrália teve a Fórmula 2, teve a Fórmula 3 também, teve a Porsche Cup e teve mais uma categoria deles lá correndo. Então, assim, era todo momento carro na pista. Então, por mais que alguns falar, mas tirava o emborrachamento da Fórmula 1, tirava o emborrachamento da Fórmula 1, mas não permitia que a pista ficasse tão seca, tão agressiva aos pneus, como foi no Japão. O Japão só já a Fórmula é uma 1, pista muito que cobra muito dos pneus. Né? E a gente teve a chuva do TL2, né, que lavou o que o TL1 colocou de borracha. Acho que também foi um fim de semana antes da corrida começar, né? Teve até o Will conversou com a gente lá no grupo de como que ia ser a estratégia da corrida. E foi um final de semana frio, né, no Japão. A gente teve temperaturas baixas. Eles estavam com a gama dura de pneus, que é a que melhor se comporta na pista, não tem muito o que fazer. Porque é uma pista muito abrasiva, ela tem um formato de 8, então ela consome os pneus dos dois lados, né? Não tem um lado do carro assim que é consumido mais por conta desse balanceamento da pista. E como você falou, né, Rubens, o segundo treino livre choveu. Então eles quase não andaram no segundo treino livre, pouparam pneus ali pro restante do fim de semana. Então assim, em questão de pneu, tinha. Mas, né, o domingo em si foi um pouco diferente, porque até antes da corrida começar, né, eles trouxeram na transmissão que tinha chovido um pouco na noite de sábado para domingo. Então lavou um pouco a pista. Então no domingo já ia ter um pouco de dificuldade para poder gerenciar os pneus, porque a pista estava mais quente e também ia ter que meio que compensar o emborrachamento, né? Então foi uma situação bem complicada ali. Até era imaginando que algumas pessoas não iam largar com o pneu macio. E ainda teve uma boa parte do grid que usou pneu macio no começo da corrida. Mas essa situação aí acaba mexendo com a prova também, com o pessoal tentando poupar pneu. Teve muita gente que até, assim, acho que a ideia das equipes, primeiramente, achando que a temperatura ia estar um pouco mais amena, né? Eles iam tentar fazer a corrida com uma parada só. E aí, vendo a situação que estava realmente a pista, tiveram que evoluir para 2 paradas. Bom, acho que isso tudo performou para dar a vitória ao Max Verstappen. Não dá de graça, né? Mas para que ele conseguisse a vitória. Porque realmente, o carro da Red Bull é o que menos degrada pneu, é que eles podem ter toda e qualquer facilidade dentro de estratégias, porque é um carro de outro mundo, vamos por dessa forma. E a Ferrari e a McLaren, não vou nem avançar. Primeiro vamos comentar sobre o terceiro colocado, né? Que nosso querido Carlos Sainz, que tá com 100% de aproveitamento do quesito pódios, né? Que de 4 GPs, 3 participações dele, 3 pódios, sendo uma vitória. E a gente sempre, acho que assim, pelo menos pra mim, a cada nova corrida foi aquela expectativa de será que ele vai repetir a performance? Então, porque eu sempre fiquei com aquela dúvida, tipo, será que tá sendo uma coisa de, essa corrida? E não, né? Ele tá conseguindo tirar do carro. Até foi uma coisa que eu comentei com a Débora, que pra quem acompanha a gente no BBcast, nas lives, a gente comenta muito de como foi
a temporada 2016 do Rosberg, né? Que o Rosberg ali, ele se isolou, que ele até quase teve fim do casamento dele, porque queria vencer o Lewis Hamilton, conquistou o título dessa forma. E caiu fora. Mas torcer para que o Sainz não faça isso, mas que o Sainz parece realmente que ele tá com esse foco de tipo assim, cara, eu tenho que entregar o meu melhor, fazer o meu melhor, independente de qualquer coisa, foda-se o resto. E é o que ele tá realmente fazendo, né? Porque até durante a corrida teve um momento que eu falei assim, pô, mas que sacanagem. O cara ficou ali o tempo todo brigando pelo terceiro lugar, de repente caiu lá pra sexto lugar na reta final da corrida. Será que ele vai conseguir chegar no pódio? E realmente a gente acompanhou o GP na expectativa de Carlos Sainz consegue ficar no pódio e o Tsunoda vai conseguir o ponto dele, né? O resto ali era mero consequência do que estava acontecendo na corrida. Acho que do Sainz, assim, a corrida dele foi bem mexida, né? Por causa das paradas, a escolha que a equipe fez, né? E assim, a Ferrari não é a equipe que a gente confia mais em questão de estratégia. Primeira vez que a Ferrari acertou na estratégia de dois pilotos, né, na pista. Ela funcionou bem. O Leclerc foi bem ruim na classificação, né? Ele também... Ele admitiu que foi lento. Ele admitiu que foi muito lento, né? E por conta disso, né? Ele não tinha muito o que fazer, dependia do que fosse acontecer na corrida mesmo e da estratégia da equipe. E a Ferrari fez duas estratégias diferentes, né? O Leclerc, ele largou com a estratégia de fazer uma parada só e o Carlos era para poder tentar fazer uma se o restante dos pilotos que estavam à frente fossem optar por essa opção, né? E como não aconteceu, ele foi para duas paradas que era a estratégia mais lenta tinha ali. E da mesma forma, assim, os dois conseguiram avançar. Acho que o momento de maior tensão ali foi no finalzinho da corrida mesmo, quando o Carlos chega no Leclerc, né? Porque a Ferrari tinha plena condição de dar uma ordem de equipe ali e manter o terceiro com o Leclerc, até porque ele ainda está à frente do campeonato em questão de pontos, né? Mas a diferença é pequena para um cara que tem uma corrida a mais que o Carlos, mas eles poderiam dar prioridade para o Leclerc e não, né? Eles pediram para que ele não dificultasse para o Carlos, porque o pódio era do Carlos. E tomaram a decisão, acho, correta ali. O Carlos já tá vindo de 3 provas aí com pódio, né? Tem uma vitória. Acho que a Ferrari, por mais que o Carlos vá sair, ela tá tomando a decisão de, tipo, não vamos fuder com a corrida desse cara, porque a gente tá dependendo dos pontos, né? No campeonato mundial de pilotos, Charles Leclerc tem 59 pontos, o Carlos Sainz, com uma corrida a menos, tem 55 pontos. Vitória, né? Exato. E até se a gente fosse colocar, mas se o Carlos tivesse participado do GP, né? Teria chance dele ter ido pro pódio? Teria, mas hipoteticamente se ele não fosse no pódio, os 6 pontos que o Berman ganhou faria com que o Carlos Sainz ultrapassasse o Charles Leclerc. Então, assim, realmente o Carlos, o fator Carlos está sendo muito forte para a Ferrari. E até eu fui dar uma olhada no construtores, a Ferrari para a Red Bull, diferença de 21, não é uma diferença tão grande, mas... E é uma coisa que falaram até mesmo essa semana, a preocupação que a Red Bull teria de Mundial de Construtores. Grande chance da Ferrari conquistar esse ano. É lógico, com o Pérez entregando, mas tem que ver. O Pérez vai entregar sempre isso daqui? Porque... por enquanto tá funcionando, né? Mas... E as próximas atualizações? As próximas corridas. Exatamente. E também acho que a gente tem que levar em consideração que nesse momento do campeonato tá funcionando as coisas com o Carlos, né? Mas provavelmente ali depois que eles voltarem das férias, dependendo da situação de como tiver o campeonato, o Carlos já tá em processo de estar desligado da Ferrari, né? Então ele não vai saber de muita coisa ali na reta final do campeonato. Então vai depender também de quantos pontos ele vai ter, se ele vai estar à frente do Leclerc e de como que a Ferrari vai trabalhar nas últimas corridas, né? Porque por enquanto as coisas estão funcionando. Pit stop tá funcionando, que é uma coisa bizarra, né? A estratégia tá funcionando. Lembra que a gente falava que o primeiro ano do Visser seria ainda um ano que a gente não veria muitas mudanças, mas apesar que a gente viu, eu acho que esse ano a gente já tá vendo uma outra Ferrari, realmente. Mas assim, o que eu digo é, no final do ano passado, eles priorizaram aquela coisa de, tipo, não vamos atacar a Mercedes, não sei o que, vamos ficar com a posição do Mundial que a gente tem aqui. Só que também a última corrida foi um desastre pro Carlos, da forma como a Ferrari se portou.
Então a gente conhece duas Ferraris ali com o Visser. A Ferrari que lasca com o Carlos, e acabou acontecendo isso, que o Carlos era o único que tinha vitória no ano passado e deveria ter terminado na frente do Leclerc, que eles fizeram questão de que não terminasse. E tem o Carlos desse ano que tipo já ganhou corrida, que tá com 3 pódios, e o Leclerc não. Então, quanto que a Ferrari vai se portar com o Carlos, tipo, mano, desculpa, ele é o que tá entregando. Exato. Cenas dos próximos poder saber o que vai acontecer com Carlos Sainz e Ferrari. Bom, e a gente teve a briga, né, Débora? Ferrari, McLaren e Aston Martin. As três ficaram se degladiando ali, enquanto que a Red Bull, os dois carros despontaram. Foi uma briga legal, foi gostoso da gente ver, mas só que assim, foi longo. Gente, foi um teste de paciência. A gente viu ali que os pilotos ficavam se estudando, demoravam para um ultrapassar o outro. Piastri fez ultrapassagens belíssimas. Uma pista muito estreita, né? Não tem muita chance realmente de ultrapassagem. É uma zona de DRS também. Mas eu vou ser sincero, eu acho que esses três carros, menos a Mercedes, mas eu acho que Ferrari, McLaren e Fernando Alonso, eles estão três carros muito próximos em ritmo de corrida. É que Fernando Alonso, a Aston Martin tentou loucuras ali, porque é o que cabia para eles. Tentar manter a posição dele ali de largada. Eu acho que o interessante é que, assim, a gente teve 2 momentos, pelo menos da Ferrari e da McLaren esse final de semana, que assim, a Ferrari, ela não foi bem de classificação, o quanto que era esperado, e a McLaren surpreendeu na classificação, com o Lando e com o Piastri. Que a gente teve os carros da McLaren largando na segunda e na terceira fila, né? E tinha um carro da Ferrari ali só na segunda fila. E depois a gente tem o momento da corrida, que foi o que o Lando trouxe, né? A McLaren, por mais que eles tivessem lutado em estratégia e tudo ali, o carro não tinha ritmo para poder atingir a Ferrari durante a prova. Então a McLaren também acabou tipo, meio que se atrapalhando nas questões estratégicas ali, na forma como a Ferrari trabalhou. O Lando achou erradíssimo a McLaren ter parado ele antes, e aí ele ter sofrido mais, tipo, ter entrado em batalhas que não cabia a ele, porque o foco dele era realmente ali, tipo, na corrida do Carlos e no que eles estavam fazendo com o Leclerc. Mas eu acho que ainda a McLaren e a Ferrari, tipo, elas meio que se equivalem, assim, em ritmo, em classificação e tudo. A Aston Martin, ela ainda tá um passo atrás, mas ela tá ali. Um passo atrás com o Fernando Alonso e uns 3 dias de distância com o Stroll. E acho que é a dificuldade da Aston Martin, tipo, pontuar com os dois carros. Porque, a Débora falou da McLaren, a gente também vai pontuar que o Piastri, ele ainda é um piloto que sofre muito com desgaste de pneu. Eu acho que o ritmo que ele impõe, a forma que ele entra e sai de curvas, eu tava reparando isso na corrida, é o que gera o desgaste dele. Cara, ele é muito agressivo ainda nas entradas e saídas de curva. E ele mexe muito o carro. Exato. Então, assim, nem tanto que as ultrapassagens dele todas foram na curva, que domínio de curva esse moleque tem muito bem. Você pode ver que essas pistas que são mais sinuosas, ele se dá muito bem, mas o desgaste é muito acentuado de pneus dele. E coitado, sofreu com isso. Ele é um cara que vai precisar de um carro, tipo, eu tô sentindo isso, todos precisam na verdade, mas é um piloto que a gente só vai ver o real potência dele quando a McLaren se encaixar, que a gente se encaixou ali em Silverstone, na Áustria, até na Itália, que o carro da McLaren se encaixou bem em algumas etapas, eu não sei muito, mas em que ele possa ficar mais tranquilo na guiada dele. E foi uma corrida também que ali pro final, né, de novo volta a coisa da Aston Martin, da McLaren, que até o Alonso pontuou, né, no final da corrida, ele voltou a brincar de bobinho com o Russell, o Alonso, que ele colocou o Piastri ali na zona de DRS dele do final da corrida para evitar que o Russell chegasse nele. Então, também o Alonso acabou contribuindo ali para que o Piastri ficasse... Ele tava até ajudando o Piastri, né, a ficar atrás dele, porque ele não queria que o Russell fosse para cima dele. E aí o Piastri acabou cometendo aquele erro que frustrou ele a ter um resultado melhor na corrida também, porque o Russell passou. Também teve essa disputa aí da Aston Martin e do Piastri, né? E até o Piastri pontuou, era pra ele estar bem melhor na corrida, mas foi uma corrida ruim nesse sentido, porque ele se envolveu em algumas disputas ali, mas pela degradação do pneu ele acabou tendo um resultado ruim. Exato. Bom, Mercedes, a gente comenta daqui a pouco, mas só para fechar o Aston Martin. Como a gente falou, a Aston Martin trouxe realmente uma repaginada no carro, novas atualizações boas. O Stroll recebeu na sexta e a gente assistindo o TL1 ficava assim, putz, não, a gente não entendia, assim,
Fez diferença, não fez? Tava uma então. incógnita sobre isso. Aí até perguntaram, né, por que isso, né? Que na corrida da Arábia Saudita o Stroll bateu, então a Aston Martin usou, tipo, o GP do Japão, o primeiro treino livre, pra poder meio que repor as peças que o Stroll tinha perdido, né? Então trouxe a atualização pro carro dele, e a atualização tava sendo feita pro carro do Alonso, para que ele recebesse também. Aí até fui ler algumas matérias, né, de sexta pra sábado, o pessoal, mas as atualizações chegaram no circuito, mas a Aston Martin não deve instalar no carro do Alonso, porque, tipo, meio que não compensa ter quebrar o toque de recolher para poder instalar as atualizações no carro do Alonso, eles vão levar para a China. Cara, como que não compensa você botar a atualização no carro do Alonso? E para quem, sem consciência, a equipe vai ter todo o trabalho de fazer a atualização do carro, mandar para o Japão e só vai instalar um carro na China? Ai, gente, pelo amor de Deus, tipo, tenha... São Paulo é tipo Japão, China, é tipo São Paulo, Rio de Janeiro, que você consegue levar fácil. Era mais fácil mandar pra China direto e ficar aguardando lá o carro chegar. Não, a equipe poderia ter muito bem segurado as peças na fábrica, né, em Silverstone, porque o carro volta depois da etapa, né, e de lá eles mandavam o carro completo, pacote pra China. Cara, não tem porquê você botar as peças no avião para elas irem pro Japão e não instalar no carro do Alonso. Olha, esse final de semana eu li cada coisa que eu fiquei, meu Deus, gente. Bota uns neurônios pra poder pensar um pouquinho. Tipo, quem é que tinha chance de pontuar? O Alonso. Você vai... Não vai botar a atualização no carro do Alonso? E aí que eu comento, né? Essas atualizações, você viu até a coringada que o Stroll deu. Nossa, parece que eu estou em outra categoria, o carro tá muito leve. Caralho, você tá com a atualização a mesma que o Alonso tá lá disputando quarta, quinta, sexta posição. O cara terminou em sexto, velho. Foi isso? Foi. Meu, assim, tipo, cara, é sério mesmo que você tá reclamando que o carro tá ruim. Sei que tá ruim, tipo, cara, é sério. Ele foi o GP do Bahrein, que não foi tão ruim, né? O Stroll. Que ele não tem como manter, né? Ele não vai no mesmo ritmo. Não vai no mesmo ritmo. Ainda mais o ritmo de Fernando Alonso. Não, e o Alonso também tá naquela, né? Ele tá tentando entregar e negociar, né? Porque... E perguntaram pra ele, né, no final. Ô Alonso, você tá conversando com a Mercedes? Ele, então, a Mercedes tá atrás de um campeonato de motores, né? Quero lá mesmo. Pra que eu quero ir pra lá? Né? Tipo, eu acho que... Jogou um shade no Totó. Não, se fosse o Alonso, ou é Red Bull, eu fico aqui. Bem melhor ficar aqui tranquilo. Porque até mesmo o Alonso falou essa semana, lembrando da WEC, ele cogitou retornar para a WEC correndo com a Valkyria, né? O carro da Aston Martin no Hypercar. Então... Ele até falou, né? Ele já tinha encomendado uma Valkyria com a Aston Martin, a versão de rua, né? E, é 1 ano pra receber esse carro, tô muito ansioso pra poder ter meu carro. Mas eu não tinha pensado nisso, de ir pro WEC com a Aston Martin, mas se eles quiserem, vou aí, né? Olha, já pensou a etapa do ano que vem? Fernando Alonso e Vettel nas 24 horas de Le Mans. Nossa, seria um tesão do caramba, gente. Pô. Eu acho que já deveria, assim... Eu já mesmo que o Carlos vá pra qualquer outro lugar, faz um negócio aí pra ficar com ele pra ir no WEC. Nossa. Dá uma voltinha lá no WEC ali com o pessoal da Ferrari. Bom, e agora falando da Mercedes, né? A gente tem aqui até a pergunta da Esther, que ela pergunta, né, que o Lewis Hamilton durante a corrida perguntou se ele deveria deixar o George passar e se isso significa que ele não está tão preocupado com este ano mais na Mercedes. Então, depois eu vi, Esther, o que o Hamilton falou sobre, né, ter deixado o Russell passar, é que a primeira parte ali que eles resolveram fazer com o pneu duro, né, que a gente teve a largada, a bandeira vermelha, e aí a Mercedes já foi para os pneus duros para poder eliminar ali a questão de usar 2 tipos de pneus, né? E o Hamilton não rendeu nada com o pneu duro, ele tava sentindo muita dificuldade com o carro. Aí ele falou que ia fazer as curvas e o carro, tipo, não respondia. Ele teve o problema de understeers, que é de subviragem, o carro não tava funcionando. Aí depois que eles fizeram as outras paradas, que o carro começou a funcionar. Então, ele perguntou sobre o Russell, porque era melhor se o Russell não estivesse sofrendo tanto com o carro,
passar do que o Hamilton, tipo, correr o risco de errar ou perder o carro e atrapalhar o Russell. Então foi um pouco disso, né, dele ter escolhido trocar. Não acho que ele não tá preocupado com essa temporada. Até, nossa, cara, foi bizarro. Eu tava vendo um negócio. Teve as entrevistas, né, no final da corrida lá. E aí um jornalista pegou e perguntou pro Hamilton se ele tava meio que com ciúmes da Ferrari estar indo bem esse ano e a Mercedes não. E aí ele, tipo, deu um corte no cara e falou, cara, é sério que essa é a pergunta que você tem pra mim? E ali ele parou de responder os jornalistas e picou a mula. Porque, tipo, é meio ridículo, acho que pensar que o Hamilton está desmotivado com a temporada. Ele tá tentando, cara, mas é que o carro da Mercedes é ruim, é muito ruim. Eles têm momentos, tipo, que nem o treino livre 1, que foi na sexta-feira, em que o Hamilton tava muito feliz com o desempenho do carro. Aí já teve o segundo treino livre que foi molhado, no terceiro eles fizeram simulação de corrida. Não parecia tão ruim, mas também não tava já aquela coisa, né, quando começou a mostrar mais a verdade ali na pista. Eu não acho que ele tá desmotivado ou que, tipo, deixou o Russell passar porque, tá de saco cheio, tá pensando no ano que vem. Na verdade, não. Eu acho que ele ainda tá pensando nesse ano, mas é que o carro não corresponde ao que ele queria, né? Tipo, a Mercedes não escutou o Hamilton em nenhum momento no desenvolvimento desses carros nesses 2 anos. Tipo, como é que ele vai tirar alguma coisa desse terceiro carro? Exato. Pô, eu até brincava com isso nas lives. Falei, pô, o Hamilton tá meio, né, seguindo, pensando em 2025. Mas é brincadeira, gente. Pra te falar isso é porque a gente sabe que, por mais que seja, o Hamilton ele não quer sair da Mercedes, tipo, com uma situação ruim, com uma porta fechando nas costas. Ele quer entregar o que ele precisa, mas só que ele também sabe que vai chegar uma hora que é que nem com o Carlos Sainz. A Mercedes vai restringir informações para ele. Enquanto que esse momento não chega, o que ele puder coletar de informações e utilizar para desenvolver esse carro, para ele poder, durante o ano, competir. E assim, seria mais um ano, se o Hamilton tivesse esse comportamento, seria mais um ano em que ele não iria pontuar, quer dizer, pontuar não, vencer. Ele até agora não foi ao pódio, sabe? Tá sendo uma temporada assim bem não atípica. Não tem perspectiva da Mercedes ir tão cedo no pódio, assim, pelo menos na minha visão. Exato. Acho que não. Então tá complicado esse ponto, assim, de querer achar que o Hamilton tá ligado com foda-se, sabe? Eu acho que é simplesmente ele realmente tá entregando o que é necessário. Eu acho que assim, a única coisa que talvez ele não tá sendo tão incisivo nas críticas da Mercedes, de tipo, o carro tá ruim, não sei o quê. Na verdade, o que eu tô vendo muito do Hamilton esse ano, ele tentando trazer pontos positivos que tem do W15. Mas, ao mesmo tempo, cara, tipo, ele vai macetar mais ainda. Tipo, todo mundo sabe a situação da Mercedes. Tipo, todo mundo sabe que eles não têm um carro ideal, não tem um carro pra opção, assim, vai ser muito difícil esse ano. Por mais que eles tragam atualizações e vão mexendo no projeto, provavelmente não vai ser um carro que vai responder muito bem ao que é esperado. Na minha visão, tipo assim, é até ruim pro Hamilton meio que sair, tipo, da Mercedes. Foda-se, não ligo mais pra esse projeto, isso aqui. Eu acho que pelo menos até onde dá, ele vai tentar. Também, porque... Não, e ele sair com vitória, sair com o pódio da Mercedes, pô, é um fechamento de um ciclo muito importante para ele e pra equipe. Bom, e agora a gente tem que falar, né, do elefante branco da etapa, que foi a batida do Daniel Ricciardo com o Albon, que eu lembro que deu bandeira amarela, de repente deu bandeira vermelha, deu bandeira amarela primeiro, né? E aí nossa, o que aconteceu? Na hora que a gente olhou no cronometragem já tava Albon e Ricciardo lá embaixo. Falei, putz, os dois bateram. E na hora que abriu a tela, que mostrou realmente, até levei um susto, né? Falei, pô, será que foi uma batida... Foi uma batida forte, mas não foi violenta. Mas, infelizmente, os dois pilotos abandonaram, porque assim, como a gente falou, foi uma corrida que teve um ritmo um pouco lento, né? Por causa até da degradação de pneus. Com 2 carros a menos, né? A corrida a gente sabe que realmente o grid já é pequeno. Com 18 carros para relargada, ficou mais pequeno ainda, o que reduz ali até muita coisa que a gente pode ver de dinâmica de corrida. Sim, até na segunda largada, o pessoal foi extremamente conservador, né? Nem mudou tanto a posição. Mas, então, falar sobre o caso. Não gerou punição pro Ricardo, né? Nem pro Albon. A punição deles foi não ter continuado na corrida, os dois abandonaram. Mas, assim, tem um pouco daquela coisa de incidente de corrida, mas também teve um pouco de culpa do Ricardo, né? Mas não sei se, assim, a culpa em si do Ricardo. Eu acho que a escolha da Racing Bulls pra largada foi meio infeliz. Porque a gente tem ali, tipo, do 12º até lá embaixo, né? Tirando
Agora vai me falhar a memória, mas acho que tirando o Joe e o Magnussen, talvez, que largaram só com os pneus médios, né? O resto tava de pneu macio. Eu acho que a escolha da Racing foi ruim, tipo assim, tinha uma parte de pilotos com pneus médios, mas o final, do meio pro final do pelotão, eles estavam de macio. Tipo, eles arriscaram muito de largar ali com pneu médio, sabendo que, tipo, a pista é estreita, ia demorar para poder aquecer os pneus. Até o Tsunoda teve uma largada bem ruim, né? Porque ele dá uma caída ali, depois ele tenta recuperar, deu uma atrapalhada no Ricardo. O Ricardo se embananou ali olhando pro outro lado, não viu o álbum. Eu acho que teve um pouco assim de culpa do piloto, mas também de escolha da equipe. E foi bizarro a largada dele. Exato. Eu coloquei realmente como incidente de corrida, não vi culpa de nenhum dos dois. Teve um pouco de otimismo do Albon, que quis fazer uma ultrapassagem num ponto difícil, principalmente que a gente sabe que ali a próxima curva teria chance do Ricciardo realmente fazer um pouco mais fechado, vendo que teria outros carros buscando ultrapassar do Ricciardo, mas é aquela coisa, às vezes a chance que o piloto vê e fala assim, se eu tentar a ultrapassagem aqui, depois mais pra frente consiga. E a gente sabia que ia ser uma corrida travada, como a gente comentou há pouco. Não tinha mais de uma zona de DRS, então não ia ter oportunidade na pista poder ultrapassar mesmo. Então, eu acho que realmente, infelizmente, um acidente de corrida. Só que o ruim é que pega justo os dois pilotos que estão cagados, né? No sentido de, tipo assim, o Ricardo, pelo que vem falando, ele tinha mais 2 corridas para poder entregar. Seria agora e o GP da China. Agora só tem a China, porque a classificação do Ricardo até foi decente. Foi atrás do Tsunoda ali, tipo, conseguiu um bom resultado depois do GP da Austrália, que ele nem saiu do Q1, né? Mas chega na corrida, tipo, não entrega, não termina a corrida. E numa prova em que a Racing Bulls tinha até a chance de conseguir um ponto, que foi o que aconteceu com o Tsunoda, né? E aí, o outro lado da história é pegar o outro piloto que tá cagado, que é o Williams, que o que a gente pode falar é que em 4 corridas, em 3 eles tiveram incidente, né? O carro tá com problema, eles não vão ter chassi novo antes de Miami, né? Então na China não vai ter chassi novo. Talvez até atrase a chegada desse novo chassi, porque foi o que o James Walsh falou, né? Eles vão precisar refazer as atualizações que a Williams tinha levado pro álbum nessa corrida, refazer essas peças. Tipo, já vai atrasar a dinâmica deles. Vai ter um problema aí, porque a gente tem 2 semanas até o GP da China, mas os carros vão ter que embarcar antes para ir para a China, para poder fazer a chegada lá, tudo. Então talvez eles nem tenham as peças ainda para poder mandar junto com o carro. Teria que ir depois, talvez não chegue a tempo. O carro ia chegar, desculpa o Rubens me prolongar nisso, mas o carro chegar na fábrica, né, agora nessa semana, e eles vão ver como é que ficou a questão do chassi, a estrutura. Se tiver algum dano, eles vão ver se tem como reparar. Se não tiver como reparar, é mais uma corrida que a Williams vai fazer com o carro. E aí a gente sabe que vai ser o álbum piloto. Coitado do Sargent, né? Porque o Sargent mesmo com o álbum arrebentando o carro 2 vezes. E o pior é que o álbum também. O Sargent bateu nos treinos, também, né? E foi um incidente assim, até que é interessante até que a Esther trouxe uma pergunta que dá para utilizar até esse incidente do Sargent sobre isso. Ela pergunta: temos visto os pilotos da Williams perdendo o carro constantemente este ano. Isso dá mais relacionado à falta de habilidade dos pilotos ou o carro da Williams que está em guiar? Cara, o acidente do Sargent, até o próprio reporte que ele deu e o que o James falou, eu não acho que o James ia passar por tanto pano assim pro Sargent. A ponto de falar que realmente o cara não sabia onde o carro tava. Que realmente chega, dependendo do jeito que você entra numa curva, você não consegue saber exatamente onde o seu carro tá, porque você entrou muito rápido e você não tem aquele tato, aquela sensação. Mas também ele é um piloto que já fez essa prova, não fez ano passado porque ele bateu, mas ele consegue, né, ter a sensação de posicionamento da pista. Esse carro da Williams realmente ele tem alguns problemas de que realmente ele ter um comportamento um pouco abrupto no posicionamento de entrada e saída de curva. Entrada e saída de curva ele tem um problema que é um pouco o que a Mercedes também passa, né? Só que a diferença é que a Mercedes a gente tem Lewis Hamilton e George Russell, que são 2 excelentes pilotos. Na Williams já entra um pouco no que a Esther perguntou. Falta de habilidade? Do Sargent sim, o do Albon é o excesso de otimismo que ele tem.
Ele é muito assim, confiante. Ele tá tentando tirar mais do carro do que esse carro anda. Exato. Infelizmente, é isso. E é uma pena. A gente vê que ele tá tentando, em treino livre, em classificação ali, ele tá tentando tirar alguma coisa do carro, mas ainda é um equipamento muito limitado. E parece que a Williams errou, né? Ela tá com dificuldade, tipo... E quando a gente pensa num carro... O do Albon não, né? Era um carro novo. Mas o Sargent que tá guiando um carro remendado... Você tem um pouquinho mais de peso ali. Às vezes a compensação do balanceamento não tá tão correto da forma como deveria ser. Por mais que os mecânicos da Fórmula 1 sejam extremamente preparados... a Williams ela é limitada, né, em equipamento, em verificação ainda. É um carro complicado de se guiar. Então acho que pro Sargent falta um pouco de habilidade, mas pro Albon ele tá sendo muito otimista com o equipamento que ele tem e ele tá tentando extrair o máximo que dá. Só que, porque assim, na posição em que a Williams está, dentro das brigas que ela tá travando, eles sabem que o equipamento é limitado. Então eles têm que fazer um pouco a mais do que o restante das outras equipes, né? Pra poder chegar na zona de pontuação e tudo. E aí acaba que acontecem essas coisas. Tipo, já não é um piloto que vai conseguir se classificar bem pelo equipamento que tem, então... E da batida do Albon é um pouco diferente da classificação e o famoso largar no meio do merdeiro. Se você larga lá na frente, até se você larga mais atrás, que nem o Sargent, o pessoal lá atrás, você ainda consegue ficar meio que tirando o pé, vendo os incidentes. Mas quando você tá no meio, não tem como. Você é o alvo. Exato. Bom. E é uma dó, né? O Williams for fazer a próxima corrida com um carro só. Tipo... Só que assim, outra coisa, né? Só trazendo a questão do Racing Bull. O Ricardo tá reclamando do carro e tá falando que tem algum problema no meu chassi, quero um chassi novo, me deem um chassi novo. Eu tenho uma opinião sobre isso. E aí a gente teve uma época que aconteceu a mesma coisa com o Raikkonen, que o Raikkonen ficou, meu chassi tá ruim, não sei o quê. Aí a equipe falou, cara, a gente tá passando aqui pelos scanners, tudo não tem nada. Aí tiraram o chassi do Raikkonen e botaram o novo e viram que tinha uma rachadura, mesmo que uma rachadura mínima. Mas que o Raikkonen tava sentindo. Só que eu acho que tem uma diferença entre Raikkonen e Daniel Ricciardo, né? E aí, enfim, a Racing Bulls está fazendo o outro chassi ali para poder dar pro Ricardo. No meu entendimento, a Racing Bulls também não tem 2 chassis. Quer dizer, não tem um terceiro chassi, ela tem 2. Eu acho que só a Mercedes, talvez, Ferrari, enfim. Red Bull e eles também, acho que, pelo que eu entendi, posso estar errada, gente. Se alguém sabe dessa informação, pode passar pra gente. Mas pelo que eu entendi, eles também não têm um terceiro chassi. Então eles estão construindo o terceiro, e esse terceiro chassi vai pro Daniel Ricciardo. Então se der alguma merda, né, o chassi reserva vai ser o segundo aí que vão tirar do Ricciardo. Que cacete, cara! E aí o cara, tipo, não sei o que, e bate nessa corrida. E tem outra coisa, tem uma coisa que o Milton Rubinho falou uma vez pra uma live, que fibra de carbono não é que nem tipo ferro ou outros materiais, que ele vai simplesmente quebrando aos poucos. Não, fibra de carbono é aquela coisa que ou racha ou despedaça de uma vez. Não tem essa de... O lance do Ricciardo tá falando do chassis, eu acho que é ganhar tempo. Porque ele sabe que o chassis é a peça que mais demora pra fazer. Pode ser uma jogada aí. Tipo, uma jogada tipo, meu chassis, porque ele sabe que o chassis vai demorar pra caramba. E o chassis vem agora o que? China? Ele recebe na China. Então, ele recebe na China. Se não entregar... Meu próximo é Miami. Já acabou. Liam Lawson tá ali, palitando os dentes. Não, e foi, ó, a gente avançar pro próximo tópico, né? Mas foi um final de semana, assim... Cinematográfico, porque o pessoal da Fórmula 1 que deveria editar o Drive to Survive. Porque acontecia alguma coisa errada ali, botavam já o Liam Lawson. Tipo, eita, o Ricardo errou, Liam Lawson. Ricardo bateu, Liam Lawson. Assim. Não, e aí também teve a pergunta, né? Acho que foi na hora lá dos coletivos que foram perguntar pro Ricardo, onde é da classificação e tudo. E aí tá o Liam Lawson. Como você se sentia o Tsunoda avançando mais na classificação do que ele, né? Você se sentia, como é que é o nome? Pressionado pelo Tsunoda, aí o Liam Lawson passa no fundo. O Liam Lawson tá virando a sombra do Ricardo, né? E vou trazer mais uma coisa aqui, que eu concordo com o que a Camila Bairros falou, que ela teve a foto, né,
da comemoração do ponto do Tsunoda, que o Tsunoda tinha conseguido ponto no Japão. E aí a Racing Bulls fez uma foto lá, né, com o Tsunoda, e o Ricardo não tá nessa foto. Se fosse na McLaren com o Piastri conseguindo a vitória e o Lando não estando ali, nossa, mas a internet ia ter caído, né? Se o Alexandre de Moraes e o Elon Musk não conseguirem tirar o Twitter do ar, essa treta talvez tivesse tirado. Mas com o Ricardo é tipo, ele bateu, coitado. Não tinha que estar na foto. Ainda tem um coitadinho. Um dos exemplos que eu acho que o negócio de foto mais sensacional que teve foi o Rubinho Barrichello aqui no GP do Brasil. Perdeu o título, realmente perdeu o título pro Jenson Button aqui no Brasil. Participou da foto. Alugaram o jatinho para poder o Button ir comemorar na Inglaterra o título, sabe? Então, cara, eu acho que realmente assim, eu acho que foi babaquice não participar da foto, não tem desculpa. Ele bateu no começo da corrida, teve tempo de se recuperar, não sofreu uma lesão, não tinha motivo, tava tudo bem. E é isso, o próximo tópico é Tsunoda. Não falou do Tsunoda, o ponto. O ponto, né? É que é aquela coisa, pode ser um pontinho que for, mas esse pontinho é o pontinho. É o pontinho. Porque é ele que tá pontuando, né? Não, e era o piloto que era, né? Nossa, onde já se viu manter ele na Fórmula 1? Nossa, onde já se viu, né? Ele tá ali e não sei o que. Tá, que é um exemplo, Lewis Hamilton tem 10 pontos, o Lance Stroll tem 9. Assim, cara, o Lance Stroll não tá. O Tsunoda não tá tão ruim, não, viu? Pra temporada. E levando em consideração que tem equipe que ainda não pontuou, né? Tsunoda é o responsável pelos pontos. Não, você tem ainda 3 equipes que não pontuaram: Williams, a Sauber e a Alpine. Que a Alpine a gente nem vai comentar, né? Não, também a Alpine ela nem foi, né? Ela nem precisa correr. Não foi, tá direto no Japão, ela vai de Shopee. Pra China. Não, ela foi pro Japão. Ah, tá. Agora vai pra China. Teve aí o ponto do Tsunoda. O Tsunoda no final de semana inteirinho correu bem, mandou muito bem, classificação, foi pro Q3. Tava fazendo um treino livre bem. E é engraçado, eu tava fazendo levantamento dos treinos livres. O Tsunoda nos treinos livres da primeira corrida e da segunda, ele ficava atrás do Ricciardo. Mas é aquela coisa, treino livre. Uhum. Chegava na classificação em corrida, o Tsunoda estava se sobrepondo. Realmente, eu acredito que no começo, a Racing Bulls estava querendo criar aquele cenário de que o Ricciardo estava em recuperação para justificar a permanência dele. Eu acho que agora, eles já estão, cara, não tem como. Porque se a gente for querer justificar a tua permanência aqui, a gente tem que começar a reduzir tanto a presença do Tsunoda na corrida, que vai limitar a gente em pontos. Exato. E em desempenho, então não tem como. E lá na frente esses pontos vão ser essenciais no Mundial de Construtores. Não, e aí você para pra poder pensar que, tipo, se aquela primeira corrida no Bahrein, que eles fizeram toda aquela novela de inverter o Tsunoda com o Ricardo, não adiantou de porcaria nenhuma. Porque, tipo, ali eles não disputaram ponto. E ali eles só que, tipo, quiseram criar um cenário que não existe. Porque a diferença do Tsunoda e do Ricardo é grande. Tipo, por mais que o Ricardo tenha feito uma classificação mais perto do Tsunoda nessa etapa, ele bateu. Tipo, isso não tem como você apagar. Ele bateu na primeira volta, sabe? Ele decidiu ali na primeira volta e bateu. Então, aí a gente tem, tipo, escolhas, né? E o Tsunoda, a primeira largada dele foi horrível. Mas a segunda já foi boa, né? Voltou a colocar ele ali numa posição para poder brigar. Então, o Tsunoda fez uma corrida muito segura. É o que tá trazendo pontos aí pra Racing Bulls. Desculpa, né? Se alguém tinha alguma crítica ao Tsunoda, espero que esteja vendo essa temporada aí do que ele tá realmente fazendo. Não, e uma coisa que é interessante, se a gente olhar, a Fórmula 1 tem 5 maiores equipes. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin, certo? Então, tecnicamente, o top 10 seria formado por esses... Os 10 carros. Os 10 carros. Não, toda hora o Stroll tá fora, ou algum piloto por algum acidente tá fora, mas nesse caso dessa etapa foi o Stroll, e o Tsunoda tá lá. O Tsunoda tá lá, presente, tranquilo, normal dele. Então, assim, cara, o Tsunoda, ele tá sendo o 10º piloto sem estar nas 5 melhores equipes, certo? Então, assim, cara, tá sendo excelente desempenho, sim, da Racing Bulls. E o Tsunoda tá mostrando que esse carro tem potencial. E quem sabe a presença do Liam Lawson começa a incomodar até equipes ali, as outras 5 grandes equipes, que numa classificação, o Liam Lawson e o Tsunoda podem retirar algum desses pilotos. Vamos ver aí, você vai ver assim. Bom, e agora vamos pra Sauber, né, que tá criando esse banco de punições, que toda hora tem punição, toda hora tem uma falha, toda hora tem um erro. Treino os
Os pitstops estão horríveis, né? Até o Alessandro, que é o chefe de equipe, falou: ai, não, mas a gente tá melhorando nos pitstops. Meu querido, você tá criando banco de hora de pitstop ruim, né? Porque a hora que tomar um drive-thru, tá tentando compensar ali é não ter que pagar ele, né? Mas, nossa, os pitstops dessa equipe estão sofrendo. Não, tá horrível mesmo. Até eu falei pra Débora, eu falei, parece que realmente tá bem sucateado a Sauber nesse ponto. E a Audi, eu acho que ela deve tentar começar a participar mais da equipe ano que vem, pra 2026 não pegar uma equipe toda degenerada. Assim, Destroçada. Tipo, toda destruída, sabe? E não parecia que ia ser um ano tão ruim da Sauber, né? Tipo assim, pela... Ah, esperava, mas não tanto. Não, eu não Eu esperava que esperava fosse tão desempenho ruim, não. de pista. Agora, de conjunto De completo. conjunto, porque tá tudo ruim, né? E o carro dando problema, o Joe não completou a corrida, eles abandonaram, né? Então foi um terceiro carro fora, porque ele teve problema de câmbio, só que é um problema que eles estão tendo já também há algum tempo. Então, assim, tá realmente bem ruim a situação da equipe, tá bem tudo tateado, né? E é isso. Se a Audi não agir, tipo, já começar a dar as caras, não tem como esperar que algo de bom vai sair dessa equipe pra 2026. Exato. Bom, não tá na pauta, mas eu vou comentar aqui só uma coisa que eu achei muito interessante, é o resultado da Haas. A Haas, ela tá vindo, né, de momentos bons, né? Mesmo ela não pontuando, não indo pro Q3, que era algo que ela até tava fazendo nas coisas passadas, mas numa pista que tem o pneu sofre bastante, o consumo de pneu é alto, a Haas conseguiu ali entregar bem. Eu acho que assim, nossa, um dia que eu falei isso no Twitter, claro que eu quero que realmente que o Elon Musk acabe com o Twitter. Acaba logo com o Twitter. Porque eu comentei que como tá diferente a Haas com a nova gerência, né? Como tá tudo bem diferente, eles estão conseguindo entregar, estão conseguindo ser mais consistentes. Até tô achando os feedbacks do Aion melhor e ele dando mais detalhes do que tá acontecendo realmente com a equipe. Exato. Não, o Hülkenberg e o Magnussen do tipo assim, parece que realmente nem eles estão mais agressivos um contra o outro, eles estão conseguindo fazer trabalhar bem, troca de posição, as coisas que antes era bem difícil. Essa corrida eles até se encontraram e teve inversão ali, correu bem, né? Eles terminaram em 11º e 13º, com o Stroll entre eles, né? Então, assim, vocês veem como o Stroll realmente tá numa situação ruim, mas os dois não. Eu gostei da corrida da Haas, achei que foi um bom destaque, eu acho que não acredito que eles vão estar sempre pontuando, mas eu acho que, assim, aquele piloto que precisar fazer um pit stop, um Leclerc, um Sainz, um Pérez, que cair para trás deles numa corrida, vai ter dificuldade de ultrapassar uma Haas. A Haas agora vai ser uma equipe que quando você for fazer sua estratégia de pit stop, você vai ter que ver, a gente vai voltar atrás do Magnussen e do Hülkenberg. São pilotos que fazem zigue-zague na pista, que alargam o carro, sabe? E fizeram zigue-zague à vontade em Suzuka e não tomaram punição. Tomaram, acho que só bandeira branca e preta lá do dia. Vou ficar devendo. Não, minto, não tomaram. Quem tomou foi o Hülkenberg por passar em cima da faixa na classificação. Então na corrida não tomaram nenhum aviso. Então assim, eles são pilotos que vão colocar, sabe, aquela questão a mais na hora do estrategista pensar. Eu vou soltar o Leclerc, o Pérez atrás, que são... Eu nem sei se o Leclerc e Pérez, mas talvez a Aston Martin, porque a Aston Martin ela tem mais chance de encontrar com a Haas pela posição que ela tá ali na pista. Um safety car, alguma coisa assim. Não, sim, tô falando mas... assim, você começa a pensar elas não mais como era no passado, de que era um carro fácil, mais tranquilo. Agora não. Agora eu acho que eles entram com um condicional a mais quando você for fazer uma estratégia. Mas eu acho que assim, quem sofreria mais é a Aston Martin, McLaren e a Mercedes, que eles estão mais próximos do que a Haas, do que a Ferrari, que tá andando ali, tipo, mais... Agora, quem não ia sofrer é o Tsunoda, que o Tsunoda, desse final de semana, deu passadão neles tudo. Deu passadão neles tudo. Dá pra fazer um vídeo com a música do Kung Fu Fighter. Bom, pessoal, é isso. Vamos dar o ponto, a nossa nota, corrida. Um 7. Eu vou dar um 7,5 também, concordo. Vai passar na média. Porque não foi tão ruim. Foi cansativo. Porque teve algumas coisas interessantes que a gente trouxe aqui no podcast. Mas essa corrida poderia ter sido resumida numa sprint, num e-mail. Quem não acordou e leu o texto depois, acho que tá satisfeito. E vou ser sincero, a batida
do Ricciardo do álbum, se tivesse sido umas 5 voltas depois, teria gerado uma corrida até um pouco mais interessante. No começo não mudou nada, né? Não mudou nada, só reduziu o número de voltas. Foi isso aí. Poderia ter sido melhor. Melhorem, quando forem bater, melhorem. E é uma pena que Suzuka, o GP do Japão é um GP que eu gosto demais mesmo. Desde criança, era um dos GPs que eu mais aguardava, era uma das coisas que eu mais queria assistir. É uma pista que eu gosto muito. Eu acho que ela tem um esquema muito bom. E é um conjunto ali que, tipo, você vê o pessoal se exigindo em equipamento e fisicamente, e também é uma corrida estratégica. Mas o mal é da própria Fórmula 1, que, tipo, não conseguiu fazer carros que se aproximassem. Esse é o pior ano desse regulamento novo. Não tô nem dizendo pela Red Bull tá ganhando, mas é o pior ano que, tipo, você não vê as equipes se encontrando realmente na pista e tendo disputa. Tipo, a gente teve algumas nessa corrida, mas é porque, tipo, conforme você vai fazendo os pitstops, eles vão se encontrando na pista e é natural. Tipo, talvez a melhor parte da corrida foi aquela hora em que teve aquele pit stop com vários carros em que o Tsunoda saiu na frente de todo mundo. Aquilo ali foi uma parte legal da corrida que aconteceu. Que se criaram núcleos, né? Parece a novela do Manuel Carlos. Núcleo pobre, núcleo rico da novela. Então é a mesma coisa. Tem o núcleo rico, que é o pessoal da Ferrari, McLaren, Mercedes e Fernando Alonso que tá correndo ali. O núcleo pobre e tem os miseráveis lá que tá no final do grid, que é o Alpine, que nem é lembrado. Que é o Alpine e o Sargent. Agora, esses núcleos, eles ficam presos entre eles e, tipo, eles dependem de um erro, de uma escapada, ou de algum piloto cometer alguma falha, ou a equipe falhar no stop. Eu acho terrível, tipo, você chegar numa corrida em que você passa 53 voltas, que chega um momento da corrida em que você tá vendo disputa pelo 12º lugar, que é uns caras que você sabe que, tipo, independente do que acontecer na corrida, não vai chegar na zona de pontuação. Você não tá vendo uma briga por ponto. Você tá vendo só uma briga, sabe? E é isso, sabe? Não tem uma corrida emocionante, uma corrida que você fala, nossa, que legal. Na China agora, que vai ser a próxima etapa, vai ter sprint, né? Então a gente vai ter 2 corridas no mesmo fim de semana, já com aquele novo formato. E aí fica aquela coisa, né? Vamos ver, tipo, com a pista voltando pro calendário, por mais que alguns pilotos conheçam, as equipes conheçam a pista, eles estão voltando com um novo carro lá, é um outro momento da Fórmula 1, então talvez a gente tenha uma corrida um pouco melhor, como se fosse aquela coisa de um novo circuito no calendário. Mas que esse ano tá sofrível pelo regulamento e pela estrutura que se criou de você não ter uma disputa. Exato. Bom, vamos aguardar aí GP da China. Gostei que votou. Eu gosto do GP da China. Tivemos corridas ruins, tivemos corridas boas, mas mesmo assim eu acho que a chance de chuva é boa. Xangai normalmente às vezes chove, então vai que a gente tem esse final de semana tão aguardado de chuva pra gente poder ter um temperinho a mais, ainda mais que vai ter sprint, né? Um ruim de sprint, né? Que a Williams vai ficar naquele desespero, né? Um fator a mais pra bater. Um fator a mais pra bater, um carro a menos pra poder correr, né? Eu acho que o James tinha que consultar a FIA pra ver se o carro pode correr com plástico bolha, né? É complicado ali pra eles. Não, eles poderiam ver se dá pra eles correrem com o carro do ano passado, né? Faz umas mudanças ali, bota o carro do ano passado pra correr. Eu acho que dá, viu? Acho que dá. Talvez role. Exatamente. Bom, pessoal, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Desculpem, não foi um GP tão empolgante pra gente trazer muita coisa, mas vamos ver aí durante a semana. Vamos ter o Epix de Misano semana que vem, então acompanhem. 2 corridas. 2 corridas, vamos torcer aí pelos brasileiros. Vamos trazer bastante coisa para vocês. E ainda esse mês tem etapa de Stock Car aqui em São Paulo também, que promete ser bem bacana. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.